Vou botar aqui. E aí, galera, vamos agora iniciar a leitura para o signo de Aquário no mês de setembro. Se você tiver Sol, Ascendente, Vênus ou qualquer aspecto mais forte no seu mapa, no signo de Aquário, essa leitura é para você. Lembrando que é uma leitura geral, então não vai ressoar com todo mundo. A ideia aqui é que você tenha algum tipo de orientação, de direcionamento, que você traga aquilo que for dito aqui para a sua vida, para que você tenha uma vida melhor, mais consciente e tudo mais, beleza? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem aquela história toda. Vamos lá começar então. Espiritualidade. Carta do Imperador. Pajem de paus, rei de paus, 8 de espadas. O mago e o sol. Bom, é como se a espiritualidade estivesse nos dizendo que é muito importante para os aquarianos, nesse momento, nesse mês de setembro, buscar algum tipo de solidez. A energia que está rondando esse mês é uma energia que, se ela for bem utilizada, ela pode te proporcionar estabilidade, ela pode te proporcionar algum tipo de segurança, de responsabilidade. Ela é benéfica para qualquer coisa que precise da sua administração. Se você está passando por algum tipo de insegurança, independente do âmbito, essa energia pode ser muito benéfica para você nesse mês de setembro, certo? O imperador é o que fala de solidez, segurança, responsabilidade, etc. O pajem de paus é o que fala do presente. É como se, de alguma forma, os aquarianos estivessem vivendo alguma energia que fosse motivadora. Existe um otimismo, um entusiasmo, um desejo e até mesmo uma esperança de que alguma coisa positiva aconteça, ou que você efetivamente esteja vivendo algo positivo. O cuidado que se deve ter é com o excesso desse otimismo ou com o excesso de apego aos seus desejos. Você está vivendo um momento que ele é positivo? Ok. Mas se você tiver muito, autocentrado nos seus desejos, você pode acabar se tornando uma pessoa um pouco intolerante e até mesmo um pouco agressiva. Na maior parte das vezes é uma coisa que a gente não percebe, né? A gente não percebe que está sendo agressivo na forma de se comunicar, mas às vezes isso chega para o outro de uma forma agressiva ou arrogante. E o desafio aqui é, por um lado, cuidar dessa tal agressividade. Por outro lado, é também, apesar desse otimismo, existe uma dificuldade de talvez assumir a liderança acerca de alguns assuntos, né? Assumir as rédeas da própria vida, vamos dizer assim. Muito porque parece que existe uma sensação de limitação. Eu quero fazer coisas, eu quero me estabilizar, eu quero minha segurança, mas parece que eu estou muito limitado por, sei lá, falta de dinheiro, ou talvez a pessoa sinta que ela precisa de algum tipo de qualidade, de experiência, enfim. Existe alguma coisa aqui que faz parecer que a situação é limitante. A parte boa é que essa carta fala muito mais de uma sensação de limitação do que de uma limitação real. Quer dizer, é uma ilusão que está, de alguma forma, proporcionando essa tal limitação para você. O jogo sugere que no futuro você tende a romper essa tal barreira e chegar num lugar de mais manifestação. Então, se você está desejando muito, jogando para o universo, que as coisas vão acontecer para você, ou que essa tal segurança, essa tal boa administração, etc., que isso seja mais bem estabelecido, parece que a coisa vai acontecer. Só que isso acontece a partir da sua atitude. Se você ficar pensando demais que as coisas não estão dando certo para você, aí pode ser que seu pensamento acabe se tornando realidade. Não é nem que vai se tornar realidade, mas assim, o pensamento limitante, ele tende a, de alguma forma, fazer com que a sua ação acabe sendo limitada. É tipo assim, eu poderia fazer um bocado de coisa, mas eu acho que eu não posso fazer tantas coisas assim. Então eu vou só até onde eu acho que eu posso. A sugestão do jogo, né, o conselho, é que você de alguma forma invista
vou dizer até mesmo em conhecimento. Existe a carta do Sol é uma carta que fala muito de sucesso, mas fala de clareza também, sabe? Como se fosse interessante para você investir nessa consciência, assim. Será que realmente eu estou limitado? Será que eu estou efetivamente limitado ou não? Será que eu... vale a pena, inclusive, você questionar, assim, sabe? Será que eu posso efetivamente assumir essa postura de liderança, né? O que o jogo sugere aqui é que você pode. Aí você precisa ter um pouco de cara de pau, inclusive, para arriscar, né? Isso aqui é uma mensagem do espiritual. Então, isso aqui pode estar em várias áreas da sua vida, né? Pode acessar também o financeiro, também o afetivo, mas não somente isso. Agora a gente vai falar de uma forma mais específica, né? Bom, para o campo profissional dos aquarianos, existem aqui mudanças acontecendo. Para alguns pode ser uma finalização de um ciclo, pode ser que alguns estejam saindo de um emprego, estejam mudando alguma coisa na empresa, existe aqui alguma transformação. E é uma transformação que parece que ela já vinha chegando, sabe? Parece que de alguma forma vocês já percebiam que alguma coisa ia mudar e vocês talvez até mesmo direcionaram para que essa mudança aconteça. E aí ela efetivamente está acontecendo. O que você está passando hoje é uma colheita daquilo que você plantou no passado. E é como se você tivesse plantado no passado algum tipo de transformação. Sendo isso um processo consciente ou não. Certo? Aí tem uns que vão falar assim, Júnior, mas eu não vejo essa mudança. Eu não me vi plantando tanta mudança quanto eu estou vivendo hoje. Às vezes você não teve consciência de que aquilo estava acontecendo, né? Algumas pessoas conseguem chegar um pouquinho mais à frente e perceber. Outros não. Aqui o que o jogo está mostrando é que o que quer que esteja acontecendo hoje é um processo de colheita, não de plantação. Existe um desafio aqui. Pera. Saiu a morte duas vezes nessa parte. Tá, é assim. É como se você tivesse uma certa dificuldade em deixar com que as coisas se movimentem. Talvez essa mudança assuste um pouco, talvez exista também algum tipo de resistência com relação a isso. Porque racionalmente você vê uma coisa, emocionalmente você vê outra. Vamos supor que isso é uma questão, tipo, alguém saindo do trabalho, né? E aí é tipo, racionalmente, esse trabalho parece que não está dando tão certo. Às vezes eu estou trabalhando demais, eu não estou ganhando tanto quanto eu deveria. Ou então talvez eu possa ganhar mais dinheiro se eu for autônomo, por exemplo. Mas não é uma certeza absoluta. Mas, enfim, racionalmente parece que as coisas te indicam uma coisa. Emocionalmente parece que o negócio muda de novo. Tipo assim, eu acho que eu ganharia mais dinheiro se eu fizesse tal coisa. Porque esse meu emprego atual não é tão legal, mas eu gosto tanto dele, ou então eu gosto tanto das pessoas, ou então as pessoas precisam tanto de mim. Enfim, de um modo geral, existe aqui uma transformação, que é como se ela de alguma forma estivesse prevista. A carta que fala do futuro fala de você indo em busca dos seus objetivos, dos seus desejos. Como se não houvesse nem limites, sabe? É tipo assim, realmente, eu, sei lá, comecei alguma coisa, agora eu vou ter que embarcar nessa história, sabe? E aí, enfim, você vai em busca disso. O conselho do jogo é não freie a mudança. A energia principal é uma energia transformadora, é uma energia de transformação. Se, o interessante aqui é que você não seja uma força que resista a essa transformação. Pelo contrário. É tipo assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Certo? Isso é para o campo profissional ou financeiro. Agora vamos para o campo afetivo. O campo afetivo aqui para os aquarianos está maravigold.
né? Parece que existe um momento aqui muito oportuno para quem está vivendo. Aliás, esse momento que é oportuno é também uma finalização, um encerramento de ciclos. Então, alguns podem estar finalizando uma relação, outros podem estar até mesmo iniciando, alguns podem estar vivendo uma transição. Por exemplo, saindo de um namoro para um casamento. Você encerra um ciclo de namoro, de noivado, e inicia um novo ciclo, que é o ciclo do casamento. Existe aqui um momento oportuno de encaixe que envolve também algum tipo de finalização. Não é porque eu estou falando de finalização que é uma coisa ruim, tá? Existem finalizações que são absolutamente necessárias. Momento atual, você ou quer ou está vivendo uma situação de muito conforto, uma situação de nutrição mútua, né? Isso aqui, lembrem-se que isso aqui pode falar de uma questão familiar ou de uma questão amorosa, né? Então, alguns podem estar vivendo um relacionamento muito confortável ou estar numa situação familiar que é muito confortável. Deixa eu ver aqui uma coisa. Bom, existe aqui uma comunicação que ela precisa ser trabalhada. É como se você precisasse investir no seu campo da comunicação. Embora você talvez, segundo o jogo aqui, talvez você não acredite tanto nesse processo, sabe? É como se, não sei, talvez eu sinta que não vale a pena falar, ao mesmo tempo que eu sinto a demanda, como se eu, tipo assim, eu sei que eu preciso falar, mas parece que não vai funcionar. Obviamente você precisa ter um pouco de cuidado, porque o jogo também sugere que há uma tendência sua, se essa comunicação for mal administrada, há uma tendência de você passar um pouco do ponto e acabar machucando alguém. Bom, de um modo geral, existe essa transição, né, para um novo momento. É preciso para vocês aprenderem a se ouvir. Pode ser que vocês estejam com algumas desconfianças, alguns pensamentos que estão, de alguma forma, tentando te dar dicas sobre alguma coisa. É importante que vocês aprendam a ouvir, a dar ouvidos, a dar algum nível de credibilidade para isso que está se apresentando, essa vozinha. É a tal da história de ouvir a intuição, né? Porque também é necessário, assim, apesar de você estar vivendo uma situação confortável, isso não significa que você está vivendo uma situação 100% saudável. Ela é confortável, mas não necessariamente saudável, certo? Então, às vezes, pode haver algum tipo de comodismo aí. De qualquer forma, o jogo indica que existe um processo que é necessário e que é um processo de finalização. Então, pode ser que essa tal transição seja uma transição para uma relação mais madura, uma relação mais saudável. De qualquer forma, é preciso colocar como parâmetro dessas relações o seu bem-estar e o seu acolhimento. Se você está vivendo uma relação onde você não se sente acolhida, vale muito a pena você se comunicar com relação a isso. Olha, eu preciso ser acolhida, eu preciso ser vista, percebida, sabe? Alguma coisa desse tipo. Só tenha um pouco de cuidado, né? Porque assim, o jogo sugere aqui que talvez você não resista em falar, e aí pode ser que na hora que você decidiu falar, você acaba passando do ponto, falando mais do que deveria, falando alguma besteira, insultando alguém, ofendendo alguém. Então, o jogo sugere que sim, você deve se comunicar, mas que você deve ter um certo cuidado para que essa comunicação aconteça de uma forma equilibrada. Beleza? Esse foi o jogo para o signo de Aquário no mês de setembro. Me sigam nas redes sociais, deixem joinha, curtam, compartilhem e tudo mais. Se você tiver interesse num jogo particular, fale comigo no privado e a gente marca. Beleza? Vamos para a próxima.